tarde, Brasil. Boa tarde, Montreal. Mais uma live para você que é da área financeira e deseja saber como construir sua carreira no Canadá. Ou para você que quer saber mais detalhes sobre produtos financeiros, né? Como abrir uma conta, histórico de crédito, qual o melhor comportamento, a melhor forma que você tem aí de lidar com esse tema, né? Finanças no Canadá. Hoje eu vou ter um convidado especial falando do tema, né? Alguém que conhece a fundo todos esses produtos, todas essas variações sobre o tema finanças no Canadá. Então não perca, eu vou trazer aqui daqui a pouquinho o meu amigo Thiago, ele trabalha para o Desjardins, ele vai falar um pouquinho aí da história dele. Então você que é profissional da área que fala, André, muito difícil conseguir trabalhar na minha área, muito difícil conseguir trabalhar na área financeira ou qualquer outra área que seja. Hoje eu vou trazer aí um exemplo vivo de um imigrante, assim como nós, como a maioria dos nossos seguidores, que venceu na vida fazendo, né, aquilo que gosta, fazendo aquilo que se propôs a fazer. Vocês acham que foi fácil? Ele já me disse aí um pouquinho que não foi nada fácil e que ele vai trazer um pouquinho dessa experiência, mas que é possível. Hoje ele trabalha em uma das maiores instituições financeiras do Canadá e nós vamos, né, poder fazer aí, entender um pouquinho mais sobre a história, né, do meu amigo Thiago, que vai contar pra gente. Só estou esperando ele entrar agora. Assim que ele entrar e mandar o convite aqui para participar do nosso bate-papo, ele vem aí contando um pouquinho dessa experiência. Ele vai falar também como abrir uma conta, quais são os documentos, quais são os requisitos, o que é bom você fazer, o que não é bom você fazer. Então fiquem atentos aí, porque o Desjardins, para quem não conhece, é uma das maiores instituições financeiras do Canadá. Então o sistema aí bancário, ele vai poder nos dar uma aula aí, né, juntamente ele tá ali. Tiagão, você tem que me mandar o convitinho aí, quero participar e eu posso te aceitar. Manda para mim que eu te aceito aqui. Ele já disse que ele já tá ali na live, que ele já está aqui com a gente aqui atento. Bom, enquanto ele não entra, eu preciso fazer uma coisa, né? Eu vou dar meus, como é que eu posso dizer? Eu tenho uma seguidora que é uma seguidora muito especial. Todos os seguidores são muito especiais, mas ela é mais do que especial. A minha pequena Rafa, ela tá do Brasil, ela assiste todas as nossas lives, todo o nosso conteúdo, ela tem apenas 2 aninhos de idade e é uma gracinha, acompanha, ela vê, no lugar de ver desenho, quando ela cansa de ver desenho, ela fala, bota lá o Dindo para ficar vendo a nossa live, o nosso conteúdo. Ela já está se preparando desde pequenininha para vir no Canadá. Rafa, um beijo para você, viu? Dindo te ama. Vamos lá, tô esperando o Thiago. Não, o Thiago tá me ligando aqui no Instagram. Não, se você clicar no botãozinho, tem uma opção aí, Thiago, para você participar. Você manda é como se você manda um comando para participar dessa live. Aí no própria tela aqui do Instagram. Eu posso adicionar? Pô, a Lauren tá me ajudando. Olha, obrigado, Lauren. Deixa eu achar ele aqui. É verdade, ó. Hide live report, ping, go live with. A vida, como sempre. Ué, você tem que aceitar aí, meu cara, agora, ó. Go live with. Aceita aí, Thiago. Por favor, né? Aê, garoto! Você Eu vê. também não sou muito fã disso, não, mas agora a Lauren salvou nossa vida aqui. Lauren, a parceiraça nossa aí, tá em todas. Já tá aceito, Lauren. Obrigado, tudo certo. Fala, Thiago, tudo bom com você? Tudo bem, André? Tá me escutando bem? Perfeitamente. Pessoal, todo mundo nos escuta? Tudo bem? Na outra live, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o meu fone de ouvido, que o pessoal reclamou do meu áudio aqui. Eu não sei se o meu ambiente aqui não tá dos melhores. Mas, ô Thiago, vamos lá. Esse tema, Vamos lá. né, eu queria começar falando contigo sobre a tua experiência. Por que isso? Porque as pessoas geralmente, né, a gente tem muitos clientes, muitos amigos, que eles vêm para cá, para o Canadá,
e é que chegam aqui e se menosprezam um pouco, né? Se colocam um pouco abaixo do que verdadeiramente são, digamos assim. Travou aqui um pouco. As pessoas, elas chegam aqui por causa da questão de barreira, às vezes, do idioma, medo, às vezes, de um mercado novo, do desafio, né, diferente como esse, e ficam um pouco assustadas, né? Você, um imigrante, veio para cá também, eu não conheço a sua história, mas eu gostaria de ouvir um pouco sobre ela. Se você puder compartilhar com a gente, eu acho que é interessante para quem está lá do outro lado saber qual caminho você percorreu até você chegar no posto onde você está hoje. Então, você poderia começar dizendo onde você está hoje e depois mostrar um pouquinho esse seu percurso, sabe? Eu acho que seria um começo bacana para a gente aqui. Claro, obrigado pelo convite, André. Vai ser um prazer poder compartilhar com todo mundo. Alguns me conhecem aqui no Canadá por conta de 2 anos que eu trabalho já no Desjardins. Então vai ser um prazer poder compartilhar um pouco da minha história, que dia 23 agora de maio eu completei 8 anos de Canadá. Uau. Então tem uma história bacana para contar. Legal. Quando eu cheguei aqui em 2012, eu cheguei um pouco diferente, cheguei com um status hoje. Começando por hoje, sou conselheiro financeiro no Desjardins, então eu trabalho com o development de novos contatos, né? Eu trabalho voltado para a comunidade brasileira e latino-americana. Então, eu trabalho com aquisição de novos clientes, para abertura de conta, conselho financeiro, conselho tanto na parte de investimentos quanto na parte de crédito. Então, a importância de ter um bom comportamento no seu histórico de crédito, principalmente para as pessoas que chegam aqui com o status de não imigrante, não residente permanente. Então, é super importante que você tenha um bom histórico de crédito. Eu vou explicar um pouco durante a nossa live como isso funciona e qual a importância. Bem, eu cheguei aqui em 2012 como residente permanente, mas não tão diferente quanto uma pessoa que chega aqui para estudar. Acredito que um planejamento financeiro é super importante, principalmente nesse momento na qual você decide fazer uma mudança de país, recomeçar uma nova vida. Porque aqui é como se nós estivéssemos nascendo novamente. Então nós temos que aprender um novo idioma, se você já não o domina, você tem que aprender as regras, as leis e as formas constituída de um novo país. Então isso é super importante. Eu cheguei aqui, eu não falava inglês, eu não falava francês, então minha única língua era o português. Tinha uma noção muito básica do francês e o meu inglês era praticamente zero. Então, quando eu cheguei aqui, eu tive a dificuldade da comunicação, me espelhei muito. Minha esposa, ela tem familiares que moram aqui, que nos deram muita força no nosso início. Então, algumas pessoas chegam aqui, não têm essa base, essa estrutura que possam os auxiliar. Então, é super importante que você, antes de vir, tenha um conhecimento básico. Levei aproximadamente de 6 meses para começar a aprender o idioma e para conseguir me comunicar, para conseguir um emprego. O planejamento financeiro realmente é super importante porque nos primeiros meses são apenas gastos que você tem, não vai ter, só sai. E quando a gente faz a conversão do real versus o dólar canadense, a disparidade ela é muito grande. Então, esse planejamento é super importante por isso. E no início, não que eu tive uma carreira no Itaú, no Banco Itaú, no Brasil, de 7 anos, como conselheiro financeiro também. E meu sonho era trabalhar como conselheiro financeiro. Mas no início era muito difícil, porque não tinha o domínio da língua, não tinha experiência canadense, que esse é super importante. Então, para isso, não que eu me senti rebaixado, mas eu tive que me rebaixar de cargo. Trabalhei em fábrica de ração, trabalhei em fábrica de muros móveis, que é essas divisórias para escritórios. E aí me surgiu a oportunidade de recomeçar os meus estudos. Então, eu voltei a estudar. Eu estudei contabilidade no Canadá.
Então, eu comecei a contabilidade em 2013, terminei em 2015. Assim que eu terminei o curso, eu consegui o meu primeiro emprego em contabilidade. Então, Legal. abriram-se as portas do estudo para mim. E aí eu trabalhei 3 anos como contador em uma cooperativa de táxi, até o momento que me surgiu a oportunidade de voltar a trabalhar no que eu tinha como sonho e objetivo de carreira, trabalhar no Desjardins, que é onde eu estou completando agora 2 anos já como Pô, conselheiro financeiro. parabéns, cara, parabéns. Eu cheguei aqui mais ou menos na mesma época, em 2012, e com a mesma característica que você, sem falar nenhum e nem outro. Algum vago conhecimento do francês. Você deve ter passado o mesmo processo que eu, né? Naquele que não pediam 150 horas de francês, que era uma entrevista que mal tinha, então. E aí a gente. Exatamente, eram as 150 horas de línguas que eu tinha. Eu também tinha, então eu sei bem o que você passou. Mas o que eu gosto de trazer nesse tipo de experiência, né? Na minha, não tanto, porque hoje eu não trabalho para uma empresa canadense, é a empresa canadense, né? Nós somos canadenses, mas as pessoas não enxergam dessa forma, né? Então elas enxergam que por trabalhar num banco, quem é da área financeira, nossa, o cara saiu do Itaú e veio trabalhar no Desjardins. Olha, era o sonho dele. O que eu insisto muito com as pessoas, às vezes envia assim, meu, dá, é possível, não desanime as pessoas. Você é muito, muito, muito otimista, tem que pensar que nem todo mundo fala. Gente, tá aqui, ó, a história. O cara chegou sem inglês, sem francês, em 8 anos, menos de 8 anos, aí o cara já tá, já deu 8 anos, né? Agora já passou. O cara, o Eu cara completou tá no, 6 anos. ele está onde ele gostaria, sabe? Mas ele teve uma coisa chamada autoconhecimento. Ele sabia que ia chegar aqui sem idioma e não ia trabalhar na área financeira. Ele não foi bater na Exato. porta do Desjardins logo que ele chegou, porque ele sabia que ele não ia arrumar emprego. E não é porque o país te exclui, não é por causa de preconceito, é só porque ele não estava qualificado para a vaga. Só isso. Então ele Exatamente. foi trabalhar, ele foi estudar, ele foi trabalhar num outro empregos que são, né, para se manter. E depois, quando ele teve a Exatamente. oportunidade, ele voltou a estudar. No caso dele, ele optou pelos estudos, acelerou o idioma, aumentou o network, deu outro tipo de experiência para ele. E assim que ele pôde, ele voltou e hoje está aí feliz aí na vaga que ele já tinha planejado lá atrás. Então, pessoal, é Exatamente. possível. Tá aí o exemplo vivo do Thiago, que é possível. Mesmo se você não fala nenhum dos idiomas, basta você ter um bom planejamento e por isso não pode fugir também de um bom planejamento financeiro, né? Isso é muito Exatamente. importante. Isso faz a diferença, que pode sustentar ele durante um período, podendo fazer, né, esse replanejamento de vida dele também, tá? Então é importante, como disse a Tatiana aqui no comentário, cada degrau, degrau por degrau. É isso aí, Tatiana, tem que ir aos Exatamente. poucos. Não pode ter o anseio de chegar aqui e já querer ser dono do mundo, que não dá. Dá para você chegar e buscar ser dono do mundo, mas já chegar querendo ser dono do mundo é mais difícil. Agora, se você, imagina, se o Thiago já conseguisse ter vindo com inglês e francês bom, ele poderia ter ido direto na porta do Desjardins, tá, gente? Então, é só uma questão. Se ele, sem os idiomas, conseguiu chegar lá, se você se preparar, já vier com os idiomas, já, né, trabalhar essa parte antes, enquanto você está aí no Brasil trancado com a pandemia, que eu falo sempre, olha, a hora é agora, não espera. É uma Não ótima oportunidade. É uma ótima oportunidade para você começar agora a trabalhar. As escolas estão dando cursos online agora, então o curso de contabilidade, um curso na área financeira, para você ir ganhando vocabulário, conhecendo pessoas, né? Você também pode estar começando até online do Brasil. Então tem várias possibilidades que com essa crise surgiram também e que é uma questão de ajustar o plano. Então a gente está aqui para isso, para ajudar vocês nesse plano, né, a alcançarem o objetivo de vocês como o Thiago alcançou. Mas vamos falar um pouquinho, Thiago, falando desse tema financeiro, né? Assim, quais são. Não, vamos começar. Quem é o Desjardins? Conta para quem não sabe, muita gente não sabe. Conta um pouquinho de quem é essa pequena instituição financeira canadense. Perfeito. O Desjardins, diferente de outros bancos, o Desjardins, na verdade, ele não é um banco. O Desjardins, ele é uma cooperativa financeira. Então, ela tem uma história longa, são 120 anos de história. Ela começou em 1900 e hoje ela se tornou a instituição financeira, a maior instituição financeira no Canadá e a terceira maior cooperativa financeira mundial. Então, Uau. ela hoje possui mais de 30 bilhões de ativos
Então, ela é restrita hoje somente no Quebec. Então, hoje nós temos Quebec e Ontário. Então, para você entender um pouco o tamanho do controle financeiro, da potência financeira que é o Desjardins hoje no Canadá. Tem intenções de aumentar para outras províncias, mas por enquanto isso aí teve inclusive como a gente diz, um ralentissement, reduziu um pouco essa expansão por conta dos problemas do Covid, mas graças ao potencial que o Desjardins tem, ele está conseguindo ajudar as pequenas empresas e também os seus clientes com ajudas financeiras, financiamentos com baixa taxa de juros, para que eles possam suportar nesse período de pandemia. Diferente de outros bancos, o que distribuem dividendos, o Desjardins ele distribui um estorno dos lucros. Então, grande parte do lucro que o Desjardins ele tem durante todo o ano, ele devolve, porque cada cliente é um novo membro dessa grande cooperativa. Entendi. Então, você detém produtos financeiros como seguros, como conta, cartão de crédito. Então, isso é feito uma somatória e no final de cada ano é devolvido parte dos juros que eles pagaram para financiamentos ou uma bonificação sobre os rendimentos que ele teve nos seus investimentos com o Desjardins. Perfeito. Então, eu sou um novo imigrante, cheguei agora e aí pouco importa o meu status. Vou falar desde o residente permanente, sou estudante, vim com meu marido que vai trabalhar, o meu acompanhante e tal. Como é que funcionaria o processo para eu abrir uma conta com vocês? Eu quero começar a ser cliente dessa grande cooperativa. Como eu faço para começar esse processo? Perfeito. O primeiro contato ele é feito comigo. Vou falar um pouco hoje como está esse processo. Se você já está aqui no Canadá, então a gente consegue fazer uma identificação através do Skype em empresas. Eu utilizo por grande parte também o Facebook, não o Facebook, mas eu utilizo mais o WhatsApp para que nós possamos nos identificar. Esse primeiro contato visual. E se você é imigrante, residente ou não, desde que você tenha um visto válido para estudos ou de trabalho temporário de uma validade no mínimo de 12 meses, você é elegível para ser um cliente do Desjardins. Então, esse cliente, a gente faz esse primeiro contato, eu envio um formulário onde serão preenchidas as informações junto com uma cópia do passaporte e do visto, que não será divulgado, seria somente para uma identificação interna, por conta da não possibilidade de um encontro hoje, e todos os documentos da abertura da conta serão enviados via correio, até mediante assinatura, o retorno desses documentos. A partir daí a conta estaria disponível para ser utilizada. Todo imigrante ele tem direito a uma conta corrente. Se ele for estudante, gratuito durante todo o período do estudo, seja de 1 ano ou de 3 anos, até 3 anos. Se ele continuar os estudos, permanece gratuita. Okay. E se você é apenas um novo imigrante com visto de trabalho, a conta ela é gratuita por 12 meses. Perfeito. Então primeiros 12 meses, estudante ou trabalhador, zero de taxa, né, da taxa de administração do próprio banco. Tá, eu tenho direito... Bom, então turista não tem direito de abrir no Desjardins. Se eu tiver um visto de turismo, eu não posso abrir. Existem exceções. Tá. Então, na verdade, existe uma equipe de conformidade que ela aprova ou não alguns tipos de não residentes ou não estudantes. Seriam apenas os visitantes. Os visitantes que eles estejam em processo de imigração, que eles estejam aqui com uma extensão de visto, que eles estão participando de um processo de imigração para estudos ou para um visto de trabalho, pode haver a possibilidade. Não vou dizer que sim, nem que não, tem que ser analisado exatamente pela conformidade do Desjardins para analisar caso a caso. Perfeito. Então essa abertura só pode ser feita estando aqui, ou eu, se eu estiver fora, em qualquer outro lugar do mundo, eu consigo já começar o meu processo de conta. Eu pergunto isso porque muita gente nos pergunta, André, maravilha, eu tive o visto aprovado, eu vou daqui a 3 meses e eu já queria começar a mandar um dinheiro para lá. Ou eu já estou em processo de matrícula na escola, eu já gostaria de aproveitar e não pegar, né, e ganhar na flutuação do câmbio. É possível essa modalidade ou não?
Sim, o Desjardins ele permite essa modalidade. Então, a gente faz o primeiro contato. Eu posso deixar depois na descrição do vídeo o meu e-mail. A gente faz esse primeiro contato e havendo já uma aprovação, porque assim, a conta ela só será realmente válida o momento da chegada no Canadá. Tá bom. Então, o processo ele pode ser feito antes de chegar no Canadá, mas a pessoa terá direito a apenas uma única transferência antes de chegar aqui. Tá bom. Esse valor ele será, a conta será congelada até o momento que ele chega para validar. Por quê? O processo de imigração de uma pessoa ela só é concretizado a partir do momento que ela passe por uma imigração aqui no Canadá. Tá bom. Então, até o momento, quando a pessoa chega aqui na imigração, ela pode ser que tenha problemas e não seja aprovado a sua entrada. Então, até esse momento, a conta ela não é validada, ela terá o número de conta, mas não conseguirá extratos, não conseguirá fazer movimentos. Se ela precisar, por exemplo, pagar vocês de uma conta aqui, mas sem antes ter passado pelo Canadá, ela não vai conseguir, Ah, mesmo que ela tenha. ela consegue fazer uma transação de fora para cá. Então eu tenho 20 mil reais, mandei, caiu na conta, fica ali congelado, passei na imigração, vou lá, falo com o Thiago, liberou a conta, eu posso começar a movimentar. Exatamente. Ajuda o cara a não ter que trazer muito dinheiro em espécie, que fica mais caro trocar na casa de câmbio, e ele chega aqui, ele Exatamente. tem a garantia que ele tem um montante para pagar o aluguel dele, para fazer a compra, né, das primeiras coisas que tem que ser feita aqui. Então é uma forma segura de ele ter o dinheirinho dele quando ele chegar e aqui. Então é Sim, importante você exatamente. avaliar o montante que vocês vão mandar, viu, gente? Então, já que é uma transação só, entender direito qual vai ser essa necessidade inicial, manda, que é o tempo também de chegar, fazer o rendezvous aí com o Thiago, poder validar as informações e liberar a conta para uso. Também isso não é nada muito demorado e absurdo, né? Não, Mas é importante que vocês tenham. Então, você que é turista, dependendo do caso, precisa passar por uma avaliação, pode abrir uma conta. Agora, você que é estudante ou trabalhador temporário, tem direito a abrir uma conta no Desjardins com taxa juros zero. Para estudante, o período todo dos estudos, aquele que está com visto de trabalho, somente o primeiro ano, e depois vocês vão fazer a negociação aí com o banco conforme os produtos, os serviços que forem adquiridos. Bom, fora a conta corrente, existe conta poupança, investimento, é a mesma coisa que no Brasil, né? mesma coisa do Brasil. A única diferença aqui no Canadá, por exemplo, é que nós trabalhamos, eu falo de Desjardins, não falo de outros conselheiros, que cada um tem uma forma de trabalhar, cada banco tem a sua forma de trabalhar. No Desjardins, por exemplo, para que você possa fazer um tipo de investimento, você tem que se qualificar por cada projeto. Então, digamos que você tenha 3 projetos, nós temos que criar 3 perfis diferentes para cada projeto. Então, nós temos contas poupanças, nós temos títulos bancários, nós temos fundos de ações, nós temos todos os tipos de investimentos na qual existem no Brasil. Porém, aqui, se você desejar investir em um fundo de investimento, mesmo que seja de renda fixa, se você tem que passar por esse perfil. Se você tiver um perfil que não se qualifica para ter um fundo de investimento, mesmo que você queira, não é permitido. Então, por isso que a importância de encontrar um conselheiro financeiro, porque se você tentar fazer por si próprio, mesmo pelo site, você vai ser barrado aí dentro de algumas questões para o conhecimento desse perfil. Porém, contas poupanças existem aqui, que a gente chama de EPAN, seria EPAN estável ou EPAN a termo, que seria EPAN estável, é aquela que você possa movimentar quando você quiser, não tem um prazo. E as EPAN a termo, você tem os termos de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, de acordo com o seu objetivo, onde você saberá a rentabilidade na qual cada termo está pagando no momento da aplicação. Aplicação. Perfeito. Cartão de crédito. Eu sou imigrante, cheguei e todo lugar aqui aceita cartão, né? Então, eu tenho direito quando chega, já que eu não tenho histórico, eu não tenho, o banco não me conhece ainda, preciso fazer um depósito, não preciso. Como é que funciona essa parte do cartão de crédito? Conta, beleza. Fui lá abrir, pago ou não a taxa conforme meu status, deposito meu dinheiro ou não, vou entender aí como eu faço meu investimento. Agora, nessa questão do dia a dia, qual que é a melhor forma aí? Qual que é a melhor solução que o Desjardins oferece hoje? Eu sei que a minha pergunta foi meio, né, qual que é a melhor Não, solução, mas não é bem assim, porque depende de cada perfil. A melhor solução, ela depende. Mas como é que funciona a parte do crédito com vocês?
todo brasileiro ou todo cliente que abra uma conta no Desjardins, se ele tiver, por exemplo, a importância é de ter um seguro social. Então, todo mundo que tenha um seguro social que será elegível a ter um cartão de crédito, mesmo sem histórico de crédito no Canadá. Então, você fez uma abertura de conta, você é um novo imigrante, todo novo imigrante, para que possa criar o seu histórico de crédito, o Desjardins lhe oferece a possibilidade de ter um cartão de crédito. Como funciona o limite do cartão de crédito? Para um novo imigrante, que ele é estudante ou que ele não tenha nenhum trabalho presencial, no momento da abertura da solicitação do cartão de crédito, um cartão ele já é pré-aprovado no valor de $500. Exatamente para ele criar o histórico de crédito dele nos primeiros 6 meses. Então, durante os primeiros 6 meses, o Desjardins vai conhecer também o comportamento dele mediante ao crédito. Super importante que os pagamentos sejam feitos em dia, não só do cartão de crédito, como também das contas de telefone ou das contas de luz, porque isso vai favorizar a ter um bom histórico de crédito. E também para que você possa saber o seu comportamento quanto à utilização do crédito e o movimento que você faz. Diferente do Brasil, no Brasil você tem que usar o seu cartão de crédito e no final, quando você vence o cartão de crédito, você paga a fatura. Aqui no Canadá, ele serve tanto quanto um cartão de crédito, quanto um cartão pré-pago. Digamos, poxa, Thiago, eu só tenho $500, preciso pagar o meu college que custa 1.200 esse mês, porém, como eu faço? Você pode antecipar um pagamento de $1.200 no seu cartão de crédito. Então, você pode pagar antecipado o seu cartão de crédito e realizar o seu pagamento no college. Ou se você quer fazer uma compra online. O importante é respeitar pelo menos 3 dias úteis para que no pagamento seja contabilizado já esse valor que você colocou antecipado e não tenha nenhum problema na hora de você utilizar o seu crédito. Maravilha. Após um histórico de 6 meses, o seu limite ele pode ser aumentado de acordo com todo o uso, a utilização que você teve. E também, se você já tiver um emprego e tiver um Sleep Pay, que seria um olerite, o seu valor inicial de crédito pode ser maior do que os $500. Mas isso é importante. Isso eu atesto pessoalmente. Quando eu cheguei, eu tinha um de $1.000, o limite era $1.000, e aí eu ficava, mas como é que eu vou pagar $1.000? Não dá para muita coisa, né? Você faz compra, quer fazer alguma... Aí eu aprendi essa tática aí. Eu sei que o banco pede 3 dias, mas quando você faz online, normalmente libera na hora, inclusive. Sim. Então, hoje, eu uso isso até hoje. Às vezes eu tô lá com o limite, tá estourado. Não limite estourado, mas eu vou comprar algo mais do que o meu limite. Eu faço o depósito desse valor a mais e aí o cartão já libera aquele saldo. Você vai lá, compra. O bom de usar o cartão de crédito é que muitos cartões têm alguns planos, né? De milhagem, ou cashback. Então, você recebe aquele dinheiro de volta, um percentual do que você gasta. Então, as pessoas tendem a focar bastante o uso no cartão de crédito, porque isso ajuda nessa movimentação. Às vezes dá até um descontinho aí, vamos dizer assim, quando tem essa questão do cashback, ou tem outros benefícios que os clubes de vantagens aí acabam oferecendo. Então, o cartão de crédito é algo que vocês podem usar e seguir a dica aí que o Thiago trouxe, que faz a diferença, principalmente com o exemplo que deu, que é pagar o próprio college. Então, pode usar. Para quem já tiver com o dinheiro aqui, preferir usar o cartão, é uma funcionalidade interessante. Thiago, histórico de crédito. Quando a gente fala histórico de crédito... Não, antes de entrar no histórico de crédito, eu vou aproveitar a pergunta do Arthur aqui, porque eu acho que vai na linha do que a gente está dizendo. Então, eu cheguei, eu tenho direito a abrir uma conta, eu tenho direito a um crédito mínimo de $500, que eu vou trabalhando aí 6 primeiros meses, depois eu posso ir avaliando o aumento desse limite, eu comecei a trabalhar, isso vai me dando maiores condições aí de ter limites e ter a confiança a mais da instituição financeira, no caso aí o Desjardins. Como é que funciona, né, o financiamento de bens, como carro, casa e outros bens com valores maiores, né? É fácil para o imigrante ter acesso a isso? Não é fácil? Como é que funciona a política do Desjardins em relação a isso? Olha, eu acredito. Essa é uma pergunta muito interessante e existem vários casos. Seria de caso para caso. Então,
alguns têm um pouco mais de facilidade, outros menos. Então, primeiramente, você precisa ter um histórico de crédito. O Desjardins, se você for, por exemplo, um estudante e você precisar de uma linha de crédito, por exemplo, um financiamento de um carro, que ele é um termo um pouco longo, tem que passar por uma análise. A gente tem que fazer um requerimento e aí nós temos um departamento de análise de crédito que vai dar o ok ou não para esse tipo de financiamento. Geralmente, tornam-se mais fáceis para uma financeira uma própria financeira de carro, uma financeira própria, como por exemplo a Honda, a Ford, porque eles assumem o próprio O risco. próprio risco. Então, porque o bem é deles, o bem de um carro é deles. Se você for, por exemplo, comprar um carro usado, por exemplo. Essa garantia você terá ou não, depende de onde você for procurar o carro. Se for procurar um carro de um particular, realmente você tem que buscar um financiamento em algum banco ou alguma instituição financeira do que diretamente com a concessionária. Então, isso varia realmente de caso para caso. Se você tem menos de um ano de Canadá, de histórico de crédito, a probabilidade de você conseguir um financiamento ela é pequena. Ela não é nula, mas ela é pequena. Vai depender se você já estiver trabalhando e do seu histórico de crédito. Teve casos de aprovação? Sim, teve casos de aprovação. Teve casos de recusa? Sim, teve casos de recusa. Então, varia muito de perfil para perfil. É por isso que é importante sentar, né, Thiago? Acho que essa primeira reunião aí que vocês fazem, né, esse primeiro WhatsApp agora, ou Skype, é importante porque lá você vai poder contar um pouquinho de quem é você e o que você está buscando. E aí ele vai conseguir te direcionar para o melhor caminho. Faz agora, não faz, olha, aqui é uma boa opção. Ele está acabando de dizer, ele poderia dizer, não, venha para o Desjardins que tudo aqui vai ser melhor. Mas não, você vê, ele está aconselhando baseado naquilo que ele entende que é pertinente, né, que vai ser realmente bom para aquele, né, conterrâneo dele ali do outro lado, ou independente da nacionalidade. Isso é importante. Então, sentar para falar, olha, baseado no que você busca, então, olha, eu busco um carro. Talvez aqui na sua primeira condição não é bacana, ou vai lá, começa a trabalhar, adquire isso, espera os 6 meses passar, a gente vai ter um pouco do teu histórico e aí consegue dar entrada nisso para você. Ou busca uma outra alternativa, como direto nos concessionários. Então, isso é importante. Então, não deixar de fazer esse primeiro bate-papo, não deixar para a última hora, né? Na hora que você quiser comprar o bem, na hora que você estiver desesperado pelo bem, é você fazer isso com antecedência. Por isso que a palavra de ordem é sempre planejamento. É fundamental para a gente fazer as coisas com menos emoção. Exatamente. O planejamento ele é super importante realmente nesses casos. Você tem que estar preparado para que você assuma esse pagamento financeiro, né, que você irá realizar durante esses próximos anos. Às vezes, aqui no Canadá, você consegue financiar um veículo em até 7 anos. Então, talvez para o novo imigrante, que ele ainda está em processo de adaptação, às vezes ele tem um recurso que ele tem no Brasil, mas às vezes não é um bem líquido, por exemplo, um imóvel, um carro, a gente nunca sabe se ele vai conseguir ou não. Então, aqui no Canadá, às vezes vem com a perspectiva, porque isso aconteceu comigo, de querer ter logo um bom carro. Então, quando você olha o preço ainda, você fala, uau, posso ter uma Journey, posso ter uma BMW por 12, 13, 14 mil dólares, mas e os custos que vêm junto com esse? Isso é verdade. Então, tem que tudo planejar direitinho. E essa é a minha função. Então, eu faço não para beneficiar somente a mim, mas eu sei as dificuldades que eu passei no começo e eu faço da melhor forma para poder ajudar e orientar o nosso conterrâneo, né, o nosso cliente, para que ele seja sempre satisfeito do nosso trabalho. Bom, o brasileiro ele tem o sonho da casa própria. Não só o brasileiro, mas eu vejo que aqui você vê muito canadense morando de aluguel durante muito tempo e eles acham besteira investir num imóvel. Existem muitas teorias ou muita gente com essa filosofia, né? De que vale mais a pena pagar aluguel, porque você não tem os custos inerentes da manutenção de um imóvel que não é barato, não são poucos, né? Então o cara vive aqui de aluguel, a inflação é baixíssima, o reajuste é pequeno e ele consegue, inclusive, ter mobilidade de onde ele mora conforme a necessidade que ele tem. Então, mas o brasileiro não, ele tem o sonho, né, de ter a sua casa,
aquela casa no padrão canadense, que na verdade é um sonho americano, que agora virou canadense, aquela casa grande, com quintal para criança e o cachorro e tudo mais. Então, eu acho que 99,9% dos nossos clientes ou dos brasileiros que chegam já pisam aqui pensando, eu preciso comprar a minha casa. E eu tenho vários casos que compraram e estão aí com os seus imóveis e estão super bem, né? Qual é o conselho que você dá, ou qual seria a estrutura, assim, pelo menos de base, desse primeiro momento? Então, quando eu chego, para que eu construa um perfil positivo, para que, por exemplo, eu vá aplicar uma hipoteca aí no Desjardins, um financiamento, e eu não vá ter tantas complicações. Eu te digo isso porque quando eu cheguei, eu ouvi uma teoria de que você tinha que gastar tudo no cartão de crédito e pagar ele antes do vencimento, porque isso daria um bom histórico de crédito. Depois eu ouvi uma outra teoria que ela dizia o seguinte: se eu te dou US$ 1.000 de limite e você gasta ela toda, isso quer dizer que você não sabe gerenciar o crédito que eu te dou. Você está sempre enforcado. Aí eu vou lá, ué, mas em US$ 1.000 não é nem de longe. Eu pago isso 3 vezes no mês, 4 vezes no mês. Eu tenho dinheiro para aquilo. Só que me disseram que era para eu gastar, pagar, gastar e pagar. Aí veio uma outra teoria que é: você tem que gastar até 80% do teu crédito e paga antes. E aí eu fiquei perdido. Falei, bom, qual é o certo? Qual é o melhor a ser feito, né? Como é que eu posso, de uma forma estruturada, né, mostrar ou deixar claro para a instituição financeira de que eu não estou enforcado e de que aquele é o meu padrão de consumo, que ela vai enxergar isso de forma positiva? Claro. Realmente, os brasileiros chegam aqui, quando eles conhecem os valores, as taxas, principalmente, isso torna-se, o sonho pode se tornar realidade. Então, quando ele vê os padrões das casas aqui, hoje, variam muito. Um apartamento entre 100, 120, US$ 150.000, até uma casa de 300, 400, US$ 500.000. Quando a gente faz isso em conversão para o real, algo surreal, É, mas aqui isso é possível, se você tiver um planejamento. Então, se você chega aqui no Canadá no seu primeiro ano, desde que você tenha algum recurso para dar de entrada, já é possível no seu primeiro ano. Porém, como você não tem histórico, você teria que dar 35% do valor do imóvel de entrada no tá seu bom. primeiro ano. Então, se você não tem renda no Canadá, ou se você acabou de chegar no Canadá, você tem que dar 35% do imóvel. Isso é um valor muito alto. Peraí, é muito alto, mas é possível. Então, É porque possível. normalmente eu tenho meus bens lá no Brasil. Se a gente falou de uns US$ 120.000 um apartamento, você falou de, sei lá, US$ 250.000. Se a gente falar aí de 30%, vai dar quanto? Você que é bom de conta aí, você que é da área de Ah, finanças. se for, digamos, 100 mil, daria 30, de uns 35, US$ 40.000 para um apartamento de 150 mil, aproximadamente. US$ 40.000. Isso, R$ 120.000, R$ 130.000. 120 mil, Então, exato. se eu tiver, eu cheguei, eu tenho lá, pego minhas economias do Brasil, vou aí no Desjardins, escolho meu imóvel, enfim, faço meu processo, 35% de entrada, mesmo que eu não tenha renda aqui, acabei de chegar, eu posso adquirir o meu imóvel. Você pode adquirir seu imóvel. Tudo isso é Maravilha. analisado de caso para caso. Se você tem uma renda, se você tem bens que você consiga provar que você tem a capacidade de De você pagar a pagar hipoteca. a hipoteca, você consegue comprar a partir de US$ 35.000. E aí a gente está De falando de. 35%, 35, desculpa, a partir de 35% do imóvel de entrada. E qual Mas que é a além taxa de disso, juros? hoje a taxa de juros ela varia muito, né? Então, digamos, se você comprar uma casa de até US$ 200.000, a sua taxa de juros hoje vai ser em torno de 2,7%, 2,8% ao ano. E se você comprar uma casa acima Ao ano? de ao ano, se você for comprar uma casa acima de US$ 200.000, hoje a taxa está em torno de 2,59 ao ano. Tá bom. Mas você vinha falando no seu discurso, eu fiquei espantado de ser possível, mas você fez, é um super alto, né? Porque você sabe que existem condições melhores. Espera aí só um pouquinho, eu não consigo ouvir vocês. Pessoal, mais alguém que não está nos ouvindo ou é um problema só lá na Nisa? A Lauren está me ouvindo, mais alguém tá. Vocês estão nos ouvindo bem, né?
senão eu falo para a Nilsa dar uma olhada no seu celular aí, que deve ser alguma coisa com teu áudio, porque o pessoal está nos ouvindo bem. Desculpa, Thiago, de te atrapalhar. Então, Imagina. quais são as próximas, quais são as próximas... Então, o pior cenário, eu acabei de chegar, 35% eu dou de entrada e vou pagar os juros conforme aí conforme a composição que eu for Exatamente. escolhendo. Tá, aí beleza. Consegui um emprego, sei lá, já estou mais de um ano aqui no Canadá. Como é que evolui essa avaliação? Essa avaliação ela funciona a partir de um ano. Você teria direito de comprar o seu imóvel a partir de 5% de entrada. Mas isso, Então, vamos lá, mesmo se eu não for residente permanente, eu tenho um visto de mesmo estudante de trabalho, estou com a minha vida aqui, meu curso tem 3 anos, Thiago. Pô, eu não queria esperar 6 anos até eu virar residente para eu comprar meu imóvel. Eu posso, durante os meus estudos, meu marido ali, meu cônjuge, meu acompanhante está trabalhando, eu posso, se eu me beneficio da mesma regra. você se beneficia da mesma regra. Inclusive, desde setembro do ano passado, existe também a possibilidade de uma ajuda do governo. Então, o governo ele poderia te auxiliar em até também 5% do valor de entrada do imóvel. Se você tiver mais de um ano de Canadá, se for um imóvel usado, e se você for comprar um imóvel novo, até 10% Então, quer com dizer, a do governo. se for US$ 120.000 meu apartamento, eu vou com US$ 6.000, eu dou entrada, o resto eu pago na minha hipoteca, como se fosse o meu aluguel. Em até 25 anos. Rapaz, é. E ainda tem o subsídio do governo que você pode se beneficiar. Então, é por isso que eu falo, gente, é possível, ok? É possível. Às vezes a gente coloca o sonho, ou às vezes a gente coloca como algo inalcançável. Não é inalcançável. Ele está aí e está só disposto a você levantar o pé, né? Tá aqui, ó, é só, minha mão não alcança. Não, é só você dar uma levantadinha que você alcança. Basta planejamento, foco, que você consegue alcançar o que você quiser. O seu emprego no Canadá, sua casa no Canadá, tudo é possível, gente. Tudo é possível. É disso que eu falo. O Canadá não é um paraíso, não só como eu aí, mas o Thiago já deve ter passado várias poucas e boas, mas eu passei várias poucas e boas no Brasil também. A diferença é que aqui a gente consegue algumas condições que, infelizmente, no Brasil ainda a gente não consegue. Então, aqui você consegue ter mais tranquilidade, você consegue planejar, e a execução desse seu planejamento é um pouco mais fácil de você. Se você planeja, você alcança. No Brasil, você tem sempre aquela sensação de que está, né, patinando, correndo atrás de alguma coisa. Então, até mesmo o seu imóvel aí, se você planejar, é possível montar um plano bem estruturado aí. Não tem Sim. jeito. A Lauren perguntou Hoje se. Diga, desculpa. é exatamente sobre isso, sobre os 25 anos dependendo da idade, né? Então, desculpa te cortar, Que André, isso, que isso? mas é, até 50, 60 anos você consegue ainda financiar em 25 anos, porque os imóveis aqui existem a sucessão patrimonial, desde que você tenha dependentes. Então, o seu dependente ele vai continuar o pagamento desse imóvel. Até porque, para ter uma transferência desse bem, ele tem que continuar ou sendo pago, ou ele tem que ser liquidado, pago a parte que é a falta do financiamento para o banco, e a parte restante vai para os beneficiários. Eu vou te fazer uma pergunta, eu não sei se você sabe responder. Sei também que é um tema super complexo e que se você souber, ou a gente pode dar só uma rápida, porque o tempo, infelizmente, do Instagram permite só 1 hora, depois ele derruba a gente. Mas a gente poderia voltar num outro dia falando especificamente desse tema aí, se interessar o nosso público, que é a aposentadoria. Isso Você- isso é bem complexo e é super, super, super importante. Porque o planejamento da nossa aposentadoria aqui no Canadá é completamente diferente da aposentadoria no Brasil. Então, no Brasil, a gente paga o FGTS, paga isso, e a gente sabe aproximadamente que se a gente tem um salário muito elevado, a gente vai ter uma aposentadoria melhor do que outros. Aqui,
é um pouco padrão. Isso existe também, você vai ter uma disparidade. Porém, para que você tenha 100% do direito de você receber a sua aposentadoria completa, você precisa ter 40 anos contribuindo no Canadá. Se você chega aqui com 40 anos e você deseja se aposentar com 100%, você terá que trabalhar até os 80 anos de idade para você ter direito a 100%. Ah, Thiago, quanto é 100%? 100% hoje, para você ter uma ideia, seria em torno de 14 a 15 mil dólares anuais que você teria de aposentadoria pelo governo do Canadá. É E por também isso. pelo governo do Quebec, porque são duas coisas diferentes, são duas aposentadorias diferentes. Então você tem a contribuição de acordo com a sua renda, porém mesmo que você tenha uma renda alta, se você não tiver os 40% de contribuição, você não vai ter direito, os 40 anos de contribuição, você não terá o direito de ter 100%. Então É, por isso você precisa se planificar para garantir a sua aposentadoria. é por isso que existem, inclusive os próprios canadenses, não são só os imigrantes, não. Eles fazem um Não. plano de previdência e de aposentadoria privado, mas acho que todas as instituições financeiras têm vários produtos que vão Sim, trazer esse complemento, porque não dá para viver com 14 mil, 15 mil dólares anuais para que a gente possa viver aí numa idade, na boa idade, na hora de curtir a vida, né? Infelizmente não é possível. Então, tem que existir um planejamento e o quanto antes você fizer, principalmente na chegada, normalmente o imigrante não chega com 20 anos, já chega com 30, 40 anos, então é importante que você já tenha esse plano desde o início. Por isso, repito mais uma vez, é importantíssimo sentar com o Thiago logo que chega, para evitar que você, né, chegar lá na frente, você, mas agora posso pagar retroativo, posso isso, posso aquilo, então são coisas que vão complicar um pouco mais, né? Se sim. vocês tiverem interesse, aí depois a gente poderia chamar o Thiago mais focado, ele poderia explicar um pouco mais os produtos que o Desjardins oferece, algumas estratégias que são adotadas com relação ao tema da aposentadoria. Então, se vocês têm interesse, eu vou deixar que vocês comentem. A nossa live, os vídeos ficam salvos, tanto no Facebook, no Instagram e lá no nosso canal do YouTube. Então, dependendo do número de comentários lá e de solicitações, eu volto com o tema. Se for pertinente para vocês, eu chamo o Thiago, se ele estiver disponível a falar mais em detalhes sobre esse tema. Eu falei da aposentadoria porque eu sei que é algo que chove de perguntas aqui, mas sobre a hipoteca, sobre qualquer tipo de serviço específico que vocês queiram saber, né, vocês também podem nos chamar. Daí eu pediria que você, que não está com intenção de vir para cá ainda, tal, não ficasse atrapalhando o Thiago, porque ele está trabalhando, e a gente ficar especulando também, sem estar com o plano de chegar aqui o quanto antes, é complicado. Por isso que eu comento, a gente faz a live, que aí o conteúdo fica para todo mundo e também não toma o tempo do Thiago de forma desnecessária. Agora, você que já está em vias de chegar, está esperando seu visto sair, já marca logo esse bate-papo com ele, porque quando você chegar, você tem que fazer algumas etapas. A primeira vai passar na imigração para validar os seus documentos. A segunda vai arrumar tua casa, né? Chegou, alugou, tal, ou vai estar no teu Airbnb, vai vir no nosso escritório para que a gente possa validar as suas permissões, porque às vezes o agente de imigração ele erra e aí você não consegue tirar o seu número de assurrança social, que foi o que o Thiago disse que você precisa para o seu cartão de crédito. Então, antes de ir lá no Thiago, antes de ir lá no Service Canadá, tem que validar com a gente para ver se os seus documentos estão ok. Uma vez estando tudo ok, vai no Service Canadá, pega o número de assurrança social, tudo rapidinho, um do lado do outro, escritório da New Way, Service Canadá, e depois você já tem o rendezvous lá com o Thiago, você pode ir lá abrir tua conta. Se você já abriu sua conta, você vai lá só validar para que você possa começar a movimentá-la e pegar dicas aí com o Thiago, fazer o teu planejamento. Então, é importante que esse é o passo a passo que você tem que fazer na sua chegada aqui na cidade. Exato. Tem uma pergunta, ó. Gostaria de saber se ainda está no mesmo sistema de morar no Canadá e após alguns anos voltar ao Brasil, ou se isso não é mais necessário. Se eu entendi bem sua pergunta, você vem morar no Canadá e você decide se você consegue adquirir o status de residente permanente. O próprio nome já diz, você tem o status de poder residir aqui de forma definitiva, né? Você não precisa ficar indo e voltando. Ao contrário, se você vem e volta, depende do período que você fica no Brasil, você perde o direito porque você não tem mais a intenção de morar aqui de forma permanente, tá?
mas aí eu te aconselho a puxar os outros vídeos que nós temos disponíveis aqui no canal, que tem bastante conteúdo sobre esse tema, de como você faz para vir residir aqui de forma temporária ou definitiva também. Tiago, a gente está com o tempo bem curtinho, então eu vou fazer o seguinte, do que a gente ainda não falou, ou se a gente falou que tem algo que você queira evidenciar ou deixar como sugestão, como conselho ou como recado para o nosso público, né? Qual seria aí o Claro. teu, assim, você que lida com muita gente fazendo muita coisa errada na parte financeira e depois tendo muito problema e muito prejuízo também. Qual seria a sua dica, né, baseado na sua experiência? Em 5 minutos eu vou resumir bastante o que aconteceu comigo, a falta do planejamento financeiro. Realmente eu quis vir, nós decidimos, vendemos um carro e viemos. Porém, as pessoas que vêm para cá para estudar, então elas têm que pensar de uma forma um pouco mais global. Então ela não tem que pensar somente no curso, no valor do curso. Ela tem que pensar também no valor da moradia, Uhum. nos custos que ela terá mensalmente, até o momento que ela vai encontrar um emprego, que pode ser em um dia, uma semana, um mês, 6 meses, um ano. Isso vai depender muito da capacidade linguística do inglês ou do francês dela para conseguir um emprego. Perfeito. Também da alimentação, porque se a gente for considerar, a gente vai, para um casal, comer básico. O básico, hoje o custo é aproximadamente de 100 a 150 dólares por semana. Então isso quando a gente converte já são quase 500 reais Reais por por semana. semana. Além do transporte público, o casal ele tem filhos, então tem que pensar, se for uma guarderia ou uma daycare, tem o custo aproximadamente de 45, 50 dólares por dia, sem subvenção do governo. Então esse é o custo também. E além do seguro-saúde, que é super importante ter, É, acho que é uma exigência é para ter obrigatório. aqui, porque senão o custo aqui, por exemplo, se você precisar passar em uma emergência, uma única consulta custa 600 dólares no mínimo. É. Então, isso aconteceu comigo quando eu cheguei, essa falta de planejamento para todos esses custos. Eu levei mais de 6 meses para conseguir o meu primeiro emprego. Então, o pagamento de escola, o pagamento de moradia, alimentação, ainda com uma criança pequena, que foi o meu caso quando eu cheguei aqui, necessita de um planejamento financeiro. Bem estruturado. Falou tudo, falou tudo. Planejamento, planejamento. E uma segunda opção, por exemplo, as pessoas vêm para cá, faz uma estrutura, por exemplo, limitada do valor entre college e tudo, na cotação do dólar atual. Porém, se acontecer algo como acabou de acontecer, então eu tenho 25 mil dólares, que é o meu custo fixo para esse meu primeiro ano. Porém, mas eu prefiro deixar no Brasil, porque o rendimento da poupança no Brasil me dá hoje 3% ao ano, minha renda fixa no Brasil. Porém, a taxa cambial, se houver um aumento ou uma desvalorização do real em torno de 30%, na qual nós tivemos recentemente, ela não tem mais essa mesma capacidade. Então, a importância de, às vezes, ou assegurar o patrimônio no Brasil em um fundo cambial, se ele tiver a oscilação, mantém o benefício da pessoa, mantém o mesmo padrão, ou trazer esse valor para cá, nessa transferência que a pessoa tem de direito, busque um investimento aqui, pois pelo menos ele terá a garantia de que todo aquele período está garantido com a cotação do dólar que ele chegou, que ele se planejou no momento da vida. Eu falo sempre isso, dá para fazer sozinho? Dá. Mas olha o tanto de variáveis, olha o tanto de informação que ele trouxe para gente, olha o tanto de si, porém, talvez, olha o tanto de detalhe, né, que você passaria um bom tempo. Imagina se você for pesquisar tudo que você for fazer da sua vida e virar um especialista. Então você vira um especialista em imigração, você vira um especialista em finanças, você vira um especialista em college ou universidade, você vira um especialista em mercado de trabalho, você vira um especialista em encontrar escola para o seu filho, casa. É por isso que tem gente que está planejando há 10 anos a imigração e nunca tomou atitude, nunca saiu do lugar.
profissionais como nós, como o Thiago, estão aqui justamente para ajudar vocês. O Thiago, ele conhece o sistema do Brasil, ele conhece o sistema daqui, então ele consegue trazer informações para você, para que você possa tomar essa decisão de uma forma mais assertiva. E não estou dizendo que você não tem que pesquisar, pelo contrário, estou dizendo que você tem que pesquisar e usar fontes, né, usar referências, né, de autoridades no assunto que você estiver pesquisando para te ajudar nesse seu projeto. Então, não deixe de entrar em contato com o Thiago, que ele vai ajudar vocês de uma forma aí, porra, os caras falou de forma calma, serena, tranquilidade total, para te ajudar nesse seu, né, para lá, para cá, em como você planejar aí a tua chegada aqui no Canadá. Então não deixe, não perca. A Castro perguntou se é possível transferir o dinheiro Brasil-Canadá. Sim, fora a própria instituição bancária, existem outras formas, TransferWise, remessa online, que também funciona bem, mas dependendo da quantia ou dependendo do propósito, as instituições financeiras também fazem e podem dar para você aí a melhor solução, tá? Tiago, depois desse vídeo aqui, certeza que vai chover gente te procurando, porque não são muitas as pessoas que colocam a cara público assim, ainda mais com um tema tão importante quanto esse. Como é que as pessoas fazem para te contactar de uma forma que respeite aí a política de contato do próprio banco, do Desjardins, ou da própria Sim. instituição, e que também não atrapalhe a sua vida pessoal? Porque você entrou com o Instagram, o pessoal deve te adicionar no Instagram e fique à vontade em não responder caso você não se sinta confortável em usar o pessoal, só deixa o conteúdo aí profissional, veja a melhor forma com que as pessoas possam entrar em contato com você. Claro, eu tenho hoje duas formas. A primeira é o meu e-mail, que eu vou deixar no comentário, que é thiago.tamos.serra@desjardins.com. E uma outra forma seria através do próprio Facebook. Eu uso a minha página do Facebook somente para assuntos profissionais. Eu não utilizo o meu Facebook para fins pessoais. Utilizo mais o meu Instagram para fins pessoais. Então, eu estou dentro da comunidade Brasileiros em Montreal. Lá eu fiz um tutorial, eu disponibilizei o meu tempo, a minha ajuda, principalmente nesse período que eu estou trabalhando de home office, para que eu possa ajudar as pessoas, não que sejam só clientes do Desjardins, mas que sejam clientes de outras instituições, porque eu sei da dificuldade que as pessoas têm hoje em se comunicar com as instituições financeiras. Então, pelo e-mail, para mim, seria a melhor forma, porque assim eu estou 8 horas Organiza o diante do esquema. meu, consigo me organizar dentro dos meus horários. E eu sempre respondo no máximo em 24, 48 horas no máximo os e-mails. De fim de semana eu não respondo, mas geralmente dentro de um período normal de trabalho. Aqui no Canadá o Desjardins ele funciona 7 dias por semana e meus horários são de domingo a quinta-feira. Uau. Sendo um dia da semana, eu trabalho até as 8 horas da noite, são horários extremamente flexíveis. E durante a pandemia estou trabalhando de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Tá, quando a gente acabar aqui, manda para mim por onde você achar melhor aí, o WhatsApp ou pelo Instagram aqui, manda o seu e-mail direitinho para não ter erro, e aí eu vou deixar fixo no comentário, tanto o seu e-mail quanto o Facebook, enfim, o que você quiser que a gente divulgue como meio de comunicação, e aí o pessoal vai fazer por aí, aí consegue organizar. Você manda um e-mail, fala um pouquinho do seu perfil, e o Thiago consegue agendar, se for o caso, ou mandar a informação, enfim, aí você segue no tratamento aí com as pessoas, que eu tenho certeza que vão estar em ótimas mãos. Não é de hoje que as pessoas, que a gente já tem aí uma relação, que você recebe os nossos clientes e a gente só tem que agradecer pelo carinho com que você trata. Todo mundo elogia bastante a você e toda a equipe lá do Desjardins que Muito recebe obrigado. aí o pessoal. Cara, eu queria agradecer de coração mesmo, deve cair a qualquer momento aí a parte do Instagram. Muito obrigado pelo seu tempo. Sempre que você quiser. André, pensei num tema aqui que eu gostaria de compartilhar. Fica à vontade em usar aqui, assim, só me chamar que a gente faz o bate-papo, traz o conteúdo aí para as pessoas. Eu acho que isso é super importante. Uma das coisas que Claro. eu adoro nesse meu trabalho é conhecer as pessoas e outra, saber que a gente faz a diferença
literalmente na prática na vida delas, né? Com esse tipo de material e com esse tipo de assunto, assim, sempre funciona bem. Eu sinto muito prazer quando o tema... Por isso que eu gosto de trazer temas que são relevantes. Às vezes tem uns temas que você vai falar, que você fica aquela enrolação, você olha o vídeo inteiro, no final você fala, cara, que eu aprendi nada, não serviu para muita coisa, era mais marketing. Não é isso que eu gosto. Eu gosto, sim, conteúdos objetivos e que vão fazer realmente a diferença na vida das pessoas. E esse aqui, com certeza absoluta, fez bastante, vai ajudar muita gente ainda aí. Tá bom? Perfeito. Foi um grande prazer poder participar da live. É um grande prazer para mim poder ajudar principalmente a comunidade brasileira e que eu possa auxiliar a ter uma vida um pouco mais fácil, um pouco mais tranquila aqui, porque